Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Arquitetando Orçamentos. Aqui falamos sobre orçamento de obras. Eu sou Marielle Dombrowski e o tema de hoje é como eu faço o levantamento das instalações elétricas. Eu vejo que muitas pessoas têm dúvidas, parece um pesadelo fazer levantamento de instalações elétricas. Então, o que a gente vai falar aqui é quais as tipologias de projeto que a gente tem de instalações elétricas, como eu faço essa leitura do projeto elétrico e como eu acabo orçando essas instalações. Muitas coisas a gente vê em projeto, mas na hora de executar acaba tendo um consumo divergente. Então a gente vai estar abordando aqui essas situações para você ficar ciente de quando você fazer o levantamento para a tua obra, você não faça um levantamento então que vai ser com uma quantidade inferior do que realmente vai ser utilizado em obra. Então, por mais que a gente coloque perda em cima, por exemplo, do eletroduto, da fiação, sempre vai um consumo a mais devido à execução do processo do método executivo, né, que é realizado em loco, feito lá em obra. Então tem algumas perdas a mais aí que a gente tem que considerar. E se você realmente fazer somente o levantamento do que está em projeto, então é capaz que você não atinja aí a quantidade ideal e provavelmente o seu orçamento vai furar. Então, algumas pessoas ficam meio assim de fazer um levantamento de instalações elétricas. Eu acredito que seja por causa de ser um assunto que não foi talvez tão abordado assim na faculdade. Eu vejo isso por experiência própria. Quando eu fiz faculdade, eu tive matéria de instalações elétricas, mas não era uma coisa que a gente via tão a fundo, a gente pegava e estudava. A gente até chegava a calcular, mas não era uma coisa que você acabava vendo com maior frequência, assim como a gente acabava vendo, por exemplo, materiais de construção ou estruturas de concreto. Então, eu acredito que talvez seja mais por causa disso, porque o projeto elétrico, ele tem muitos detalhes que acabam talvez confundindo a leitura do projeto. Então, em uma planta baixa, você tem muitas informações ali, eletroduto, a fiação, qual tipo de fiação, é fase, é neutro, é terra, é retorno. Então, talvez isso acaba confundindo um pouco ali, quem acaba pegando o projeto acaba se perdendo um pouquinho. Então, a gente vai estar comentando aqui sobre as instalações de projeto tanto em planta baixa, né, 2D, como também instalações elétricas em 3D, por exemplo, em BIM. Então, vamos lá? Antes de iniciar, eu vou pedir aqui para vocês se inscrevam no canal, ativa a notificação, curte o vídeo, que daí o algoritmo vai entender que esse vídeo é relevante para entregar para mais pessoas que também têm dificuldade nesse processo, levantamento de fazer o orçamento de instalações elétricas. Então curta esse vídeo e não se esqueça de se inscrever. Quando você for fazer então um orçamento de instalações elétricas, você pode receber dados de 4 maneiras. A primeira que eu gostaria de estar comentando com vocês é fazer o levantamento, o orçamento em cima da planta baixa, que é em 2D ali, conforme eu comentei, que tem bastante informação e é um projeto que eu acho muito bom, que fica muito visível ali para você saber como estão os circuitos, né? Segunda opção seria você já ter a modelagem em 3D das instalações elétricas. Então você já consegue também tirar alguns quantitativos ali, né? Por exemplo, de eletroduto, de módulos, interruptores. Então você tendo uma modelagem fica mais prático você ter esses levantamentos e fazer uma conferência por cima. A terceira opção seria orçamento em 3D, aonde quando você faz a modelagem, o programa ele já contabiliza, por exemplo, quais os circuitos que estão percorrendo aqueles eletrodutos e eles acabam passando dados, né, que contemplam ali quanto de fiação que tem dentro daqueles eletrodutos, então é um pouco mais elaborado, então o orçamento já é integrado ao 3D. E a quarta opção é você não ter projeto nenhum elétrico e você ter que orçar de alguma maneira. Mas não se preocupem que eu vou estar falando aqui com vocês como que vocês podem estimar algum valor para instalação elétrica também, por mais que você não tenha projeto elétrico.
mas você precisa ter pelo menos, né, a configuração ali do projeto, quantos cômodos são, se é cozinha, banheiro, enfim. Mas isso vamos falar mais para frente. Então, qual é a diferença entre fazer um levantamento em 2D e fazer um levantamento em 3D? Eu, particularmente, eu acho que o 3D é muito melhor você ver a perspectiva ali, fazer um levantamento, né? Ver certinho as alturas que precisam, por onde está tendo o caminhamento ali do eletroduto, mas a planta baixa, ela fica mais fácil de você visualizar a questão da fiação. O que eu quero dizer com isso? É que no projeto 3D, na verdade, a gente não tem ali todas as especificações certinhas. Porque quando eles acabam fazendo a modelagem da instalação elétrica, eles fazem a modelagem do eletroduto, né, o caminhamento que ele vai fazer, mas eles não acabam fazendo, por exemplo, a modelagem das fiações, dos circuitos que percorrem esses eletrodutos. Vamos dizer que seria muito trabalho para o pessoal aí que trabalha em BIM fazer a modelagem dessas fiações. E como eu falei ali, né, que também existe o orçamento que é integrado com o BIM, que na verdade eles passam informações dos eletrodutos, quais tipos de fiação está passando pelo eletroduto para saber se é fase, neutro, terra, enfim. Então, na verdade, assim, na modelagem 3D você não consegue ter essa informação quando você for fazer um levantamento. Então, você acaba meio que fazendo o levantamento apenas do eletroduto pelo 3D. Já pela planta baixa 2D, você consegue fazer sim o levantamento do eletroduto, já consegue ali especificar qual tipo de fiação que tem dentro do eletroduto quando você for fazer o seu levantamento. Mas o único ponto fraco, digamos assim, é que você não vai ter aquela perspectiva 3D para entender certinho por onde que está percorrendo, se está na laje, está indo para o piso superior ou para onde que está indo. Então, o único problema da planta baixa 2D é que você precisa usar um pouquinho mais a imaginação aí para você conseguir identificar como que você vai considerar esse levantamento para você fazer então o teu orçamento em cima disso. Então, para vocês entenderem um pouquinho melhor, vou mostrar aqui um projeto para vocês, como que faz essa leitura, que é muita informação mesmo. Então, começando pela planta baixa, né, eu vou mostrar aqui um projeto para vocês. Vou compartilhar a tela. Esse projeto elétrico, então, ele é uma edificação térrea, onde mostra aqui, né, todas as luminárias, né, eletrodutos, né, que é esse verdinho que está percorrendo. Tá mostrando a fiação, que são esses circuitos, tá mostrando também as tomadas, os interruptores. Pode ser que vocês talvez tenham até dúvidas, né, na hora de fazer esse levantamento, o que é cada coisa. Mas se você tiver dúvida, realmente procure sempre no projeto, deve ter uma legenda que especifica certinho os itens. Então, por exemplo, eu tenho aqui a tomada cheia, né? Preenchida é a tomada alta, então eu sei que é na altura ali de 2,10 do piso. Já a meia preenchida eu sei que é a tomada média, que é 1,10 do piso. Então, se vocês tiverem essas dúvidas, sempre dá uma olhadinha que provavelmente deve ter uma legenda aí no projeto de vocês. Então, voltando aqui no projeto, o primeiro passo, então, na hora de você fazer um levantamento, é você identificar onde que está o quadro de distribuição, né? Para você começar pelo quadro, que eu acho muito mais fácil do que você começar aleatoriamente a fazer o levantamento. Então, nesse caso aqui, eu sei que o quadro, ela está nessa localização aqui. Então, eu sei que o quadro está aqui, está saindo o eletroduto dele. Então, esse eletroduto está indo aqui, né, para a lâmpada e está se distribuindo para outros cômodos, né? Então, o que eu tenho? Nesse eletroduto aqui, eu sei que eu tenho essas fiações, esses circuitos. Então, por exemplo, aqui, para o circuito 1, eu tenho um terra, eu tenho uma fase e tenho também neutro.
Essas simbologias, na verdade, elas são padrões, tá? Então, isso daqui sempre vai ser assim no projeto elétrico. E é assim como também tem o retorno, que é somente... que é, por exemplo, esse daqui, que é o retorno, que é meia fase, digamos assim, né? Então, sempre vai ter essa simbologia. Então, por exemplo, eu sei que no circuito 1 tem essas 3 fiações, no circuito 5, no 3 tem 2 fiações somente, e no 6 o circuito tem 3 fiações também. Então eu sei que todas essas fiações estão passando por esse eletroduto aqui que foi especificado. Como você pode observar, por exemplo, vamos identificar aqui, então, por exemplo, para a lâmpada aqui está indo o circuito 3, então está nomeada a lâmpada como 3, então essa fiação seria para o circuito da lâmpada, né? Tem também o circuito 6, que seria aqui, então, né, para a tomada média, e também tem o circuito 3, que é para o interruptor, então ele especifica certinho para onde está indo. Inclusive também tem o circuito 1, que se a gente verificar aqui, está indo para essa tomada alta aqui. Então, ele especifica certinho para onde que está indo cada um desses circuitos. Isso é muito importante você saber na hora de você fazer o levantamento, porque quando você for quantificar o eletroduto, você tem que saber o que tem dentro, né? Quais fiações estão passando por ali, que são justamente esses circuitos que estão denominados pelo número, provavelmente, ou uma letra que leva até um interruptor, ou uma tomada, ou lâmpada. Então, se a gente for verificar aqui, então, esse eletroduto está levando para uma lâmpada, que está levando para uma outra lâmpada, então, que está descendo aqui nesse interruptor e nessa tomada. Então, a gente sabe, por exemplo, que nesse trechinho aqui, a gente tem esses dois circuitos, o da tomada, né, que seria aqui o circuito 5, e também o da lâmpada, né, para acender a luz aqui onde tem o retorno, que seria então o circuito 3. Então, assim deve ser feito o levantamento, contabilizado certinho, cada circuito, por cada ponto que está passando, cada luminária, cada tomada, cada interruptor. Então, tem que contabilizar tudo certinho. Então, é muita informação que a gente tem aqui no projeto em planta baixa. Eu vou mostrar também para vocês como que é no 3D, tá? Para vocês já ficarem cientes. Mas mais um detalhe que eu gostaria de estar passando aqui para vocês é que na questão aqui, o eletroduto ele tá com uma linha contínua. O que isso quer dizer? A linha contínua quer dizer que esse eletroduto está passando por cima, ele não está vindo por baixo. Essa linha pontilhada aqui, ó, já quer dizer que o eletroduto está vindo por baixo, então tá no piso. Então, quando a gente tem a linha pontilhada, deixa eu até ver aqui, ó, vai para a iluminação externa. Então, vem da iluminação externa, tá pontilhada porque está passando pelo piso, né? E vai até o quadro. E do quadro, então, todas as linhas estão contínuas. Então, do quadro em diante, não tem mais nenhuma instalação elétrica que é feita pelo piso. Que tem casos, por exemplo, onde os projetos eles já contemplam a instalação do piso para tomadas baixas, já acaba aproveitando ali porque tem um distanciamento menor. Então a gente também tem que estar atento a esse detalhe, certo? E outro ponto também que eu gostaria de estar passando aqui para vocês é que nem sempre todos os projetos estão em uma planta só ou em um DWG, né? No caso, se você tiver o arquivo da AutoCAD. Isso porque já trabalhei, por exemplo, com condomínios que a parte de elétrica dos apartamentos era em um projeto e a parte que vem de interfone, de telefone, TV a cabo era em outros projetos separados, em plantas separadas, mas faz parte da instalação elétrica também. Essas atividades são realizadas juntas, então você também tem que ficar atento a outros projetos para ver se você está levantando também alguns projetos que são complementares e que vai dar uma diferença aí também no teu quantitativo que você vai precisar em obra. A dica que eu dou para vocês, então, é que quando vocês receberem todos os projetos, você abra todas as pranchas, visualize tudo que tem lá, porque algumas informações podem estar localizadas em uma outra prancha, num outro arquivo, e são coisas que você também tem que contabilizar. Então, eu acho que é super válido vocês abrirem todos os projetos,
realmente e analisarem tudo que tem descrito nos projetos, porque todos os projetos têm informações que a gente deve contemplar no orçamento. Não tem nenhum projeto que você não utilize nada assim, é muito difícil. Então não ignore nenhuma prancha, tá bem? E sobre então as instalações elétricas em 3D, eu vou compartilhar minha tela aqui novamente para vocês entenderem. Então temos esse projetinho aqui, onde mostra certinho os eletrodutos, né? Por onde que sobe, o que tem no piso, o que tem no teto. E o que eu gostaria de estar mostrando aqui para vocês é que o projeto elétrico em 3D, na verdade, ele tem essa visualização que é muito boa para você entender o projeto, né? Conforme eu tinha falado. E a informação que ele acaba trazendo, então, é mais essa questão de eletroduto, de interruptor, aonde que é a localização das caixinhas. Não tem alguma especificação, por exemplo, da fiação. Então, por exemplo, se eu pegar esse eletroduto aqui e eu dar um clique sobre ele, ele só vai me mostrar que é um eletroduto, né, flexível e de 85 milímetros a bitola e tem 1,22 m. Então ele não tem nenhuma informação do circuito que está passando por aqui, é somente o eletroduto. Mesma coisa eu pegar esse daqui do piso, por exemplo, só para vocês verem. Aqui, por exemplo, já é 25 centímetros da altura. Então, o 3D é bom para você ter uma visualização, você entender, fazer levantamento do eletroduto, mas a fiação você vai ter que fazer à parte, considerando a planta baixa 2D. Então, tem essas duas diferenças, né, entre planta baixa 2D e a planta 3D. Outro ponto também que eu gostaria de estar comentando aqui com vocês é que, na verdade, a gente vê a modelagem também em planta baixa como um caminhamento do eletroduto, mas a gente tem que ter ciência que, na verdade, na hora de você executar, por exemplo, uma laje, você acaba utilizando um eletroduto mais reforçado, que ele tem um custo um pouquinho mais alto do que um eletroduto normal. O eletroduto reforçado seria o eletroduto laranja e o eletroduto normal, que eu me refiro, é o eletroduto amarelo. Então tem custos diferentes. Então o que acontece? Quando você vai fazer uma laje, você acaba utilizando o eletroduto laranja, né? Isso tanto para o piso, para a laje, né? E o eletroduto amarelo, então, você usa ali na parede, nas descidas da parede. Então, o eletroduto laranja é reforçado ali, né, porque tem a concretagem, tem um esforço ali, né, sobre o eletroduto que ele tem que ser um pouquinho mais reforçado. Eu vou estar mostrando aqui para vocês na tela, só para ficar claro, exemplificar, porque quando você for fazer o levantamento, o mais correto é que você já coloque, por exemplo, é 500 metros do eletroduto laranja de tal bitola e o do amarelo é, sei lá, 600 metros. Então é ideal que você já deixe separado dessa forma, que fica até mais fácil na hora de fazer o pedido, que já está lá quantificado e realmente é o que se utiliza em obra. Deixa eu compartilhar a tela aqui para vocês. Então a gente tem aqui esse projetinho que, no caso, aqui é o piso, né? E a gente tá vendo que a modelagem é somente um eletroduto de uma cor só, né? O que acontece? Na hora de executar, a gente tem essas subidas, na hora de fazer a concretagem, algumas construtoras no procedimento está lá que tem que subir até 1 metro, 80 centímetros, porque quando você vai fazer a concretagem, você tem que subir até uma altura para não ter entupimento, não ter sujeira, né? Você tem que elevar a tua tubulação um pouco mais para cima para posteriormente você continuar essa tubulação. Então, o que acontece? Isso tanto para laje quanto para piso, tá? Você acaba subindo um pouquinho aqui. Inclusive, se eu achar uma fotinho na internet, eu vou colocar aqui para vocês verem como que é isso executando em loco. Vou deixar em algum canto dessa tela aqui. E então o que acontece? A gente tem que acabar contabilizando diferente. Então eu contabilizo, por exemplo, para tomadas, interruptores, enfim, que tem uma altura maior, eu acabo contabilizando até uma altura média, onde eu sei que realmente vai ser executado com aquele eletroduto reforçado. E posteriormente eu acabo contabilizando o eletroduto amarelo que vai vir aqui fazer então a descida na parede.
Então, nessas tomadas baixas, por exemplo, aqui seria tudo eletroduto laranja. Então, eu já contabilizo que o eletroduto laranja vai vir, já vai fazer o piso e na questão das prumadas aqui onde está subindo, então eu acabo considerando até uma altura aí, provavelmente vai estar no procedimento ali da construtora, enfim, mas pode considerar ali meio metro, 80 centímetros de subida, né? Outra coisa que eu gostaria de estar comentando aqui para vocês é que na planta baixa, por exemplo, aonde tem eletroduto do piso, então vamos voltar aqui no AutoCAD, onde tem esse eletroduto do piso aqui, na verdade a gente tem que considerar até uma altura maior que esse eletroduto vai vir e vai subir aqui, né, para o quadro, conforme a gente comentou. Por quê? Porque o piso, na verdade, se a gente for pensar, esse eletroduto está vindo por baixo, então tem a altura ali, por exemplo, do piso, né? Então vamos supor que seja, sei lá, 15 centímetros. Então esse eletroduto, ele vem por baixo para daí subir, então tem uma altura extra. Isso vai dar uma diferença aí, se você tiver vários pontos, por exemplo, para tomadas baixas, então isso é um quantitativo que pode chegar aí a dar, por exemplo, um rolo de 50 metros a mais ou de 100 metros a mais, depende do projeto também. Mas já estou passando para vocês aqui a melhor forma de você fazer esse levantamento para realmente não faltar quando for executar em obra. Outra coisa também que eu gostaria de estar comentando aqui com vocês seria a questão de fazer a ligação, né? A ligação, por exemplo, desse eletroduto que eu vou vir laranja, por exemplo, até uns 80 centímetros, e vai vir o amarelo. Então, o que acontece? Essa ligação do piso com a parede, do eletroduto reforçado com o comum, pode se fazer de algumas formas. No caso, você pode utilizar uma luva para fazer a ligação, a junção desses dois eletrodutos, assim como também pode utilizar, por exemplo, um eletroduto um pouquinho maior e vir encaixar ali como se fosse uma luva. Mas o mais recomendado, lógico, que é você utilizar uma luva ali de encaixe para fazer a união dos dois eletrodutos. Então, mais um item aí para você orçar que acaba não aparecendo nos projetos elétricos. Então você tem que estar ciente que também tem esse outro insumo que você tem que contabilizar e que não é visível nos projetos. Então, assim, eu queria deixar claro aqui para vocês que é muito mais fácil você fazer já o levantamento por circuito, visualizando aquele trecho do eletroduto, verificando qual fiação, qual circuito que está passando por dentro. Então, fica muito mais fácil para você. E o que acontece se você, por acaso, não levantar por circuito? O que acontece é que eu vou acabar perdendo tempo e vou ter retrabalho. Porque se eu fazer o levantamento primeiro de todos os eletrodutos, né? E depois eu vou fazer de todas as fiações, na verdade eu vou estar percorrendo aquele caminho, digamos, 2 vezes de levantamento, sendo que eu já poderia matar 2 coelhos com uma cajadada só, vamos falar dessa maneira. Isso porque aquele circuito de fiação, ele é específico para aquele caminhamento de eletroduto. Então é muito mais fácil você já levantar esses 2 itens junto. Eu vou estar mostrando aqui para vocês mais para frente como que eu faço isso. E, inclusive, o que vocês acham? Qual que é a maneira mais correta de fazer o levantamento de eletroduto e fiação, então? Vocês acham que eu posso utilizar a metragem do eletroduto para fazer o levantamento da fiação que está passando por esse eletroduto ou não? Vocês acham que, por exemplo, o fio terra que está passando dentro do eletroduto, ele vai ser a mesma metragem do eletroduto? Vou dar um tempinho para vocês pensarem aí. Coloca o reloginho. Então, na verdade, quem falou que dá para considerar a mesma metragem está errado. E o jeito certo de você fazer o levantamento da fiação é que é o seguinte: quando você tem o eletroduto, você acaba passando a fiação, você acaba deixando uma certa metragem ali sobrando, por exemplo, para puxar para a iluminação, para fazer a tomada. Então, o que a gente chama? A gente chama que cada
fiação seria ali a perna, né? A perna da fiação. Quantas pernas tem a tubulação? Ah, tem 3 pernas. Então, tem 3 pernas de quanto? De 20 centímetros? Quanto que é mais ou menos a folga? Então, na verdade, a fiação, ela é uma quantidade maior do que o eletroduto, né? Se for pensar em uma única fiação dentro do eletroduto. Então, a fiação, ela acaba sendo uma metragem maior do que o eletroduto. Porque o eletroduto, ele faz a união ali, né, entre os 2 tipos de eletroduto, conforme eu comentei, mas ele não tem uma perda muito grande. Já a fiação, ela tem uma perda muito grande sim, porque imagina, se por exemplo, em um eletroduto, né, vamos supor que tenha 5 pernas, né, 5 fiações. Então vamos supor que cada fiação seja 20 centímetros. Então 20 centímetros vezes 5 vai dar 1 metro. Vezes, por exemplo, 50 tomadas que vai ter dessa tipologia na casa, já vai ser 50 metros só de perda. Então, digamos assim, já é um rolo que você vai ter que considerar mais de fiação, né? Um rolo que eu digo é de rolo de 50 metros. Então, a gente tem que considerar essas perdas. Então, isso é só um exemplo, mas para vocês ficarem cientes que a perda da fiação ela é muito maior. Aí vocês me perguntam, né? Mas eu faço todo o levantamento dessa forma, eu ainda preciso considerar a perda? Sim, na verdade tem que considerar a perda ainda, porque o que acaba acontecendo é que em obra acaba sendo executado ali o caminhamento do eletroduto, enfim, consequentemente a fiação também, só que não segue perfeitamente a questão de como está o caminhamento em projeto. Então, em projeto tem uma linha retinha, tem uma linha que não tem a curva, então aquela perda já é considerado também para esses caminhamentos e que sempre acontece em obra. Então tem essa divergência do que está em projeto, então tem o caminhamento em projeto e tem o caminhamento que é executado em obra. Lógico que a obra ela tem que ver o projeto e seguir o projeto, só que muitas vezes não segue o caminho ideal ali conforme está no projeto, por exemplo, uma linha reta cortando, que não é bem assim, né? Acaba desviando alguma coisa, dando uma voltinha, já dá uma curva. Então a perda que é considerada é para suprir esses casos. Vou até dar um exemplo que aconteceu comigo em uma obra que eu acabei acompanhando. A gente teve um problema com a fiação externa, seria de iluminação externa, mas é o mesmo caso porque em projeto demarcava uma distância, por exemplo, da caixinha que tinha lá em projeto, né, da caixa de inspeção, e lá em obra mesmo a distância não foi bem igual a de projeto porque teve outras interferências, enfim. E como era um condomínio com várias dessas caixas de inspeção, quando a gente foi fazer o pedido de fiação, verificou que aquele pedido de fiação estava muito inferior do que realmente precisava em obra. Claro que em obra o pessoal vai fazer um levantamento, vai passar o guia, né? Vai verificar certinho a metragem. E quando foi verificado isso, realmente viu que deu uma metragem muito maior de fiação. E aí, para descobrir por que foi muito mais fiação do que realmente estava em projeto. E foi uma quantia muito grande, assim, em dinheiro, né? Era um condomínio grande, se não me falha a memória, era em torno de uns 100, 200 mil, era mais ou menos nessa faixa. Então, a mais, tá? Um custo a mais fiação. Claro que a fiação externa, ela é mais grossa, ela é mais cara, então, digamos, como eram várias caixas de inspeção e um condomínio grande, acabou acumulando nesse custo extra tão alto. Aonde que eu quero chegar? Que no caso realmente acontece em obra, às vezes está uma metragem em projeto e vai executar em obra e não tá. Então algumas perdas a gente já considera de que realmente possa acontecer esses casos em obra e que realmente acaba acontecendo, né? Não tem como escapar disso. Outro caso também que acabou acontecendo em uma outra obra é que o caminhamento não estava seguindo o projeto. Então a gente faz um levantamento em cima do projeto, lógico, porque você tem um projeto para orçar a tua obra para futuramente ir e executar, né, aquele projeto. Então a gente tinha uma quantidade orçada de fiação e de eletroduto e
verificou-se também que aquela quantidade não era suficiente, era uma quantidade absurdamente maior. E a gente foi verificar então qual que é a causa, né? Qual que é a causa raiz que aconteceu para ter essa divergência, porque a gente também tem que entender que se foi um erro, por exemplo, nosso, a gente tem que corrigir para não cometerem outros levantamentos, é lógico. Então a gente acaba acompanhando assim para verificar o que acaba ocorrendo mesmo. E nessa obra, o que verificou-se? Que o engenheiro, para ele facilitaria ele fazer então o andamento, a execução dos eletrodutos pela laje superior e descer tudo para as tomadas baixas, para os interruptores, enfim. E para ele seria melhor fazer daquela forma, não sei se foi na pressa de executar a obra, não deu tempo de fazer pelo piso, né, como estava em projeto. E o que aconteceu? Na verdade, a fiação e o eletroduto tiveram uma quantidade muito maior, porque, por exemplo, o que era para ser uma tomada baixa numa altura de 30 centímetros, veio tudo pelo teto na descida ali. Se a gente for considerar, por exemplo, um pé direito de 2,70, 2,40 metros a mais por descida, né? Se for descontar esses 30 centímetros. Então, para você ver que realmente acontece casos na obra assim, então a gente considera umas perdas, né, para tentar suprir algum desvio que venha a ocorrer do projeto. Mas lógico que não dessa maneira de executar um projeto totalmente diferente, porque realmente não vai bater os quantitativos mesmo, né? Mas só para contar para vocês que realmente acontece muito em obra, alterações, desvios, e que a gente tem que contabilizar sim perda também para esses casos. Então, para fechar essa primeira parte de quando eu tenho projetos, que eu ainda vou falar de quando eu não tenho projetos, mas para fechar essa parte eu vou mostrar para vocês como que eu acabo contabilizando então essa parte do eletroduto e da fiação, que às vezes pode estar ajudando aí um de vocês a fazer um levantamento que precisa ser feito. Então vou mostrar um exemplo aqui para vocês em cima daquele projeto que eu havia mostrado anteriormente. Como eu havia falado, a gente tem que fazer o levantamento então por trechos, porque já acaba facilitando ali o levantamento do eletroduto junto com a fiação. Então vou mostrar aqui para vocês qual que seria essa melhor forma, tá? Então, vamos supor que nesse trechinho aqui, a gente vê aqui a quantidade, né? O comprimento do arco tá 2,12. Esse comprimento aqui é da lâmpada, eu nomeei aqui como lâmpada 1. E no caso, esse daqui seria um eletroduto reforçado, porque ele está no teto, né? Ele está numa laje, então a gente vai considerar como um eletroduto laranja. Então, se eu vier aqui, eu coloquei como horizontal laranja, né? Vou colocar 2,12 e eu vou considerar mais 30 centímetros ali, que é a descida da laje, vamos supor, né? Espessura da laje, mais uma folguinha. Quantitativo vertical, então seria o eletroduto amarelo, que seria a instalação desse eletroduto na parede, né? Posteriormente. E esse eletroduto a gente pode contabilizar aqui, vamos supor que o pé direito seja 2,70 menos 1,10, que seria a altura dessa caixinha, né, que é a média, conforme a gente pode ver aqui pela cor da tomada. Então, a gente acabou contabilizando, né, então o eletroduto, a gente tem aqui o total, que deu 4,02 metros de eletroduto. E eu acabo quantificando dessa maneira separada, laranja e amarelo, justamente porque já acaba facilitando a solicitação desse material em obra posteriormente, quando for pegar o orçamento, visualizar o que tem. Então acaba facilitando muito, até para entender também como que foi orçado, né? Então eu acabo fazendo essa separação. Sobre o número de pernas, já é referente à questão da fiação, conforme eu havia falado com vocês. Então, o que seria esse número de pernas? Seria, então, a folga que eu vou ter que deixar tanto na caixinha quanto na lâmpada. Então, precisa ter essa folga para fazer depois a ligação, né, da caixinha e da lâmpada. Então, precisa ter essa folga. Então, o que a gente considera? Então, a gente considera que tem duas pernas nesse caso. A gente tem a da lâmpada e também a gente tem da tomada. Então, eu vou considerar aqui o número de pernas igual a 2. E eu acho que anteriormente eu não havia falado, mas esse 2,5 aqui embaixo seria, então, a bitola da fiação. Então,
a gente acaba separando, né, as bitolas. Nesse caso, eu tenho um terra, né? Tô verificando esse daqui, ó. Um terra. Tenho um retorno. Tenho um neutro. E eu tenho duas fases. E se vocês analisarem, a gente tem duas fases, que uma seria, então, para a tomada e outra seria para a iluminação. Vocês podem ver até pelo código aqui, ó, se vocês tiverem dúvida. Então, por exemplo, esse daqui tá indo pro ar, né, que seria então o interruptor, e esse daqui então tá indo para a tomada. Então a gente tem duas fases, uma que está indo para a iluminação e outra que está indo para a tomada. Então eu vou quantificar aqui também. E o que que acontece? Por que que eu acabo separando essas duas fases, né, de tanto de iluminação e de tomada? Porque na hora de executar esses circuitos, acaba acontecendo que na execução, na instalação, eles acabam tendo cores diferentes. Então, por exemplo, eu posso ter a fase da iluminação amarela e a fase de tomada cor vermelha, né? Para na hora de executar ali acabar não se perdendo ali nos circuitos. Então, por isso também que eu acabo separando dessa forma, porque eu sei que eu vou ter ali uma metragem total de uma fase que eu vou contabilizar, né, de uma cor, e uma outra metragem de uma fase que vai ser outra cor, né, no caso iluminação e tomada. E se vocês verificarem mais ao lado aqui nessa tabelinha, eu tenho aqui mais ou menos quanto que eu vou considerar nessas pernas, né? Quanto que eu vou considerar essa sobra, essa folga ali. Eu estou considerando 20 centímetros. Então, o que que eu acabei contabilizando aqui? Que a fiação, né, de fase de iluminação, de tomada, neutro, retorno e terra, nesse caso aqui, né, que eu tenho um de cada, o meu total vai ser 4,42 metros. E não vai ser 4 metros, que é a metragem do eletroduto. Então, o que que eu estou contabilizando, só para vocês entenderem essa fórmula aqui? Eu estou contabilizando que a minha fase da iluminação, ela está pegando o total do eletroduto, que seria 4,02, e eu estou somando, então, esse número de pernas multiplicado pela folga que eu deixei, que seria 20 centímetros. Então, eu teria 4 metros mais duas folgas de 20 centímetros para aquela fiação. Então, no final, eu acabo contabilizando ali que para 2,5 eu vou somar todos os circuitos e eu vou ter, então, a metragem total. E eu acabo aplicando uma taxa de perda, conforme eu falei que realmente há desvio ali do projeto. Então, às vezes, pode ter um pouco de distanciamento, não percorrer muito bem aquele caminho específico do projeto. Então, a gente acaba aplicando uma perda. E outra coisa que eu gostaria de estar falando para vocês é que após aplicar a perda, seria interessante vocês sempre arredondarem para múltiplo de 50, porque a fiação, ela é, no caso, vendida, né, por rolos de 50 metros, 100 metros. Então, eu acabo sempre arredondando para cima ali para múltiplo de 50 para já ficar certinho também no orçamento. Então, você acaba fazendo isso para todos os trechos, contabilizando. No momento em que eu contabilizo, então, o eletroduto, já separo se é laranja, se é amarelo, e também já contabilizo a fiação, quantas pernas tem, e já acaba, então, através de uma fórmula no Excel, automaticamente calculando toda a fiação necessária para aquele trecho, para aqueles circuitos. E por fim, o que que a gente faz quando não tem projeto elétrico? Como que eu vou orçar? Então, na verdade, tem uma saída para você ter uma estimativa, lógico que é uma estimativa, mas o que você pode utilizar é uma das composições que o Sinap acaba disponibilizando. Então, o Sinap, ele possui lá um orçamento, uma estimativa por pontos elétricos. Então, se você acabar abrindo o Sinap, você consegue entrar nessas composições, verificar o que está sendo considerado em cada composição, e lá é contabilizada, então, a quantidade de pontos. Então, por exemplo, você pode colocar a quantidade de tomadas, quantos pontos, né, de tomadas que você vai ter no teu projeto. Você acaba colocando os pontos de iluminação.
Então você acaba tendo uma estimativa de preço ali por pontos que você tem na tua casa. Então se você não tem o projeto, você tem mais ou menos, no quarto eu sei que vai, por exemplo, 4 tomadas, vai 2 interruptores, vai uma iluminação, um ponto de iluminação, então você acaba quantificando, meio que estimando dessa forma por pontos e você acaba tendo uma estimativa aí utilizando o Sinap. O Sinap, ele é disponibilizado, né, na internet, ali pela Caixa Econômica Federal, e é um banco de dados que qualquer pessoa consegue acessar. Então, ele acaba disponibilizando um custo referente para a instalação daquele ponto. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês novamente, só para vocês entenderem a situação. Então, eu tenho esse orçamento, que, por exemplo, eu tenho 3 pontos de iluminação, 14 pontos de tomada e 1 ponto de iluminação e tomada. Então, ele já me dá um preço mediano ali para a instalação. E se vocês verem aqui, né, o nome, né, do código do Sinap, ele já diz ali, ó, incluso interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. Então, ele já acaba especificando todos os materiais e todos os serviços inclusos nesse preço aqui, por exemplo, de R$ 127. E se eu pegar esse código aqui, né, acessar os cadernos técnicos do Sinap, e eu, por exemplo, jogar aqui só para ver o que contempla, então aqui já mostra certinho quanto que tá indo de cada insumo. Então aqui você consegue ver a composição certinha do que está sendo contabilizado nesse ponto de iluminação, por exemplo. Então era isso que eu gostaria de estar passando para vocês, né? Como contabilizar essa questão de eletroduto, fiação, o que acontece em obra. Acho que ficou claro, acho que não é mais assim um bicho de 7 cabeças, como algumas pessoas acham, que realmente é só ter calma, analisar, verificar todas as informações e ver qual que é a forma mais correta de contabilizar, né, cada insumo da instalação elétrica. Então, para quem gostou, peço aqui que deixe seu like nesse vídeo e também não se esqueça de se inscrever no meu canal. Obrigada e até a próxima!